Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero ler o texto que está inserido no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Eu vou precisar carinhosamente da ajuda dos companheiros da mídia, pois usarei a leitura no decorrer da mensagem. Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenar, para criar em si mesmo, os dois, o novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade ou as inimizades. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus o privilégio, agradecer ao pastor Adão, à pastora Juscelia, pelo carinho, a credibilidade, o convite, o qual eu sei que não tenho merecimentos à altura, e em vossos nomes reverenciar todos os meus companheiros, pastores, amigos, agradecer a coordenação jovem na pessoa do evangelista Arão, com todos os seus companheiros, coordenadores, coordenadoras, regentes, membros, componentes, melhor dizendo, que Deus abençoe. Quero registrar mais uma vez a gratidão da receptividade, representando a igreja, do Murilo, da Cláudia, que tem cuidado de mim de uma forma especial. Muito obrigado. Revendo os amigos, e para minha alegria, estar o pastor Valdir, pastor Cleverson, são amigos de longos tempos ali, pastores da Igreja Assembleia de Deus em Três Lagoas, a quem, obrigado por ter me dado o prazer de revê-los. Obrigado, amigos. Estão morando também em Itapema e para mim é uma alegria revê-los. Queridos, como há uma proposta temática, e seguindo esta proposta, eu quero usar o que Paulo vai lembrar os gentios de Éfeso depois de 10 anos da fundação da igreja. Observem que os tempos passam e Paulo traz à lembrança à igreja de Éfeso o privilégio que os gentios alcançaram e que eles não podiam esquecer deste privilégio nem se desfazer. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos leram comigo como éramos nós gentios. Estávamos fora de todos os privilégios das alianças de Deus com Israel. Gentios no original é goi, ou seja, nação, povos. Todos aqueles que não faziam parte da linhagem abraâmica, da sua corrente sanguínea. Então eu quero contextualizar a Bíblia e o meu objetivo é que você perceba o privilégio que nós temos e não podemos deixar sucumbir. Quando nós analisamos o livro do Gênesis, os irmãos vão observar que Deus nos fez perfeito.
o capítulo 1 do Gênesis, por favor, versículo 26. Ele fala que Deus, dentro do texto proposto, há uma discussão para criar o adorador, o ser humano. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, me ajuda aí, que é só Bíblia. O termo está no plural. Façamos. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então já houve uma decisão unânime de criar o homem segundo a semelhança de Deus e que ele dominasse sobre tudo quanto Deus já havia criado. O ápice da criação. Então, quando nós vamos para o livro de Jó, no discurso de Eliú, ele diz como nós fomos formados, Jó 33, 4. Veja que ele vai fazer uma distinção, quando ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor me fez, ou me formou. Então, isso implica dizer que é o Espírito Santo, do qual é o tema, é a função, que vai nos dar forma. Que pega a terra, dá forma o homem, coloca todas as artérias e nos faz pronto. Jó 33, 4, para dar sentido biblicamente. Então agora nós estamos prontos, mas precisávamos nos ligar a Deus. Alguns eruditos dizem que ele nos fez tão perfeito que ele olhou e disse: eu vou morar nele para conduzi-los ao Pai. Jó 33, 4. Se for difícil, que eu cito, não tem problema. Então diz o texto: o Espírito Santo me fez e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então, o capítulo, o homem está formado, está relacionado agora como o ápice da adoração. Sem esse Espírito, ele não se liga a Deus. Aí o capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, está escrito: plantou Deus um jardim, chamou-o de Éden, e pôs o homem ali para morar. Capítulo 2, versículo 8, para habitar. Então observe-se que agora o jardim, Dani, se tornou um lugar de relacionamento. Geograficamente é o único lugar na Terra, desde a sua fundação, que vai ter um relacionamento entre a criação, o Criador e a criatura. Então observe que agora vai ter relacionamento. O Espírito conduzia continuamente a adoração do homem a Deus. A intimidade era tamanha que a Bíblia mostra que o homem, Deus não precisava dizer: estou chegando. Quando Deus entrava no jardim, o barulho dos seus passos impactava o ouvido do homem. E ele o adorava, se relacionava. Capítulo 3 do Gênesis, o pecado vem. E o que é que o pecado faz? Ele cria uma barreira. Ele afasta o homem de Deus. Ele destitui o ser humano de Deus. Então veja que no capítulo 3, Deus expulsa, é forte, expulsa o homem da sua presença. E a Bíblia diz no capítulo 3 do Gênesis que o homem expulso e Deus fecha o jardim, lacra o único lugar de adoração na terra. Uma espada de fogo e os anjos querubins. Capítulo 4, o homem está distanciado de Deus. Vem a consequência do pecado. Capítulo 5 do Gênesis, vem a genealogia de Sete e, consequentemente, de Adão. Capítulo 6 do Gênesis, o pecado degrada a raça humana, pois a epígrafe diz: degradação geral do gênero humano.
Então veja que o pecado aqui deu motivo para Deus nos destruir. Porque toda a terra, todo o ser humano foi degradado pelo pecado. Então veja que Deus vai julgar e diz: me arrependi de os haver feito. Vou dar fim a eles. Mas quando Deus vai dar fim, aí a graça vem. E a graça é um privilégio. A graça está ligada ao privilégio, aos benefícios. Aí a graça, um homem acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus diz: eu vou cumprir, mas 8 almas eu vou poupar por ele, para não desistir do ser humano. Capítulo 7 do Gênesis, o dilúvio vem com a sua dureza e cobre a terra. Capítulo 8, Deus tira o ser humano da área e pede para eles recomeçarem. Capítulo 9, Deus devolve o governo do homem ao governo humano, porque ele vai dar o direito do homem predominar sobre tudo que criou de novo. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, decepção. A geração de Noé se degradia e desobedece a Deus. Aí Deus confunde-os e eles enchem a terra fora do propósito de Deus. O propósito era encher a terra, mas em comunhão com Deus, conduzidos por Deus. Mas não, o seu egoísmo fez com que os idiomas diferenciassem e eles vão encher a terra, conduzidos pelos seus próprios sentimentos. E agora não tem contexto de relacionamento. Aí vem o capítulo 12. O capítulo 12, Deus vai elaborar um projeto coletivo de adoração, que fosse chamado seu. Em toda a raça humana, só este teria o privilégio de relacionar-se com Deus e voltasse a ser conduzido pela sua presença. Porque desde a queda de Adão, não houve mais acesso ao Espírito Santo. Aí Deus vem no capítulo 12 de Gênesis, por favor, e dá um pedido: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Veja que no Gênesis 12, versículo 3, ele diz: eu vou abençoar a quem te abençoar, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Então agora vai elaborar Deus um projeto. E qual era o propósito? Eu vou descer de novo. Eu vou ser adorado na terra de novo. E por meio de vocês eu vou conduzi-los. E por meio de vocês eu vou alcançar todos os moradores da terra de novo. Capítulo 12. Abraão acredita. Peraí. Capítulo 15 do Gênesis. Aí Deus diz a Abraão o sentido do projeto, que ele estaria no controle. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Disse Deus a Abraão que a tua descendência. Então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, quando a gente sai do capítulo 12 do Gênesis, vamos ver isso no capítulo 46 do Gênesis. Gênesis 46, versículo 26, a Bíblia diz que das entranhas originais de Abraão, o projeto original, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Quando você computa as que já estavam no Egito, 3, José, seus 2 filhos, e com Jacó, 70 almas. 70 almas do projeto original. Só este povo tinha o privilégio. Sangue de Abraão. Escolha particular de Deus. E Deus disse a eles: eu não quero que vocês se misturem com os gentios.
matrimonialmente não, socialmente não, amigavelmente não. Nós estamos fora do projeto. Pagãos imundos, sem direito a acesso a Deus. O projeto vai se desenvolver no Egito. E no controle de Deus, os patriarcas morrem. E a nova geração não tem relacionamento com Deus. Mas Deus está no controle. E o projeto vai crescendo. Diz a Bíblia que veio um faraó que não conheceu a história de José. E olhou para o projeto. Isso sem relacionamento com Deus. Na intimidade. E se assustou. Então esse faraó disse, vamos eliminá-los. Primeiro, vamos tirar o tempo dos homens para não ter relacionamento com as mulheres. E como faz isso? Com a carga de trabalho aumenta, porque eles não vão ter tempo por conta da dureza e não vão procriar. Mas não deu certo. Quanto mais aumentava o trabalho, mais hebreuzinho aparecia. Aí ele não parou, aí vem as parteiras. Então vamos eliminar no parto. Se vê que nasceu um menino do sexo masculino, corta, mata, mas não deu certo. Quanto mais matava, mais o número crescia. Aí ele diz o seguinte, não, vai ter que mudar. Agora o edito está no Êxodo, é universal. Ele dá ordem para qualquer egípcio, tinha ordem do faraó. Se ouvir o choro de um bebê hebreu, ou souber que ele nasceu, pode pegá-lo, tomar da mãe e jogar no Nilo. É ordem do faraó. E isso vai entrar em evidência. Aí vem o Êxodo capítulo 2. Aí diz o Êxodo capítulo 2. Foi um homem da casa de Levi e casou com uma das filhas de Levi. Arão casa com Joquebede e nasce um menino. De onde vem Levi? De Jacó. De onde vem Jacó? De Isaac. De onde vem Isaac? De Abraão. Olha que Deus segue. Ninguém que não fazia parte tinha direito. Aí nasce um menino, acha lindo. Aí a mãe vai esconder, por 3 meses, deu para esconder do vizinho. Mas o menino vai chorar, cantaram aqui, o choro do menino não vai ser para suportar. Aí com medo do vizinho tomar, ela mesmo diz, se é para jogar no Nilo, eu mesmo jogo. Prepara um cesto, unta com betume, para não haver vazamento. Acreditando no milagre, pega o menino, joga no cesto e bota no Nilo. A Miriam fica de longe olhando. Aí o vento vem, entra o junco, vai levando o barquinho, vai levando. Não pega alto mar, pega direto para o balneário Camboriú. Não, para o balneário da filha de Faraó. Quando chega, que ela vai olhar, vê o cesto, o menino chora, aí já identificam. As moças dizem, esse menino tem cara de crente, parece que é dos hebreus. É a cara de um hebreu, é a cara de um crente. Quando ela tira do cesto, aí Miriam chega. Aí diz, senhora, eu conheço uma ama que pode cuidar dele para a senhora. Vá chamá-la. Quando o Joquebede chega, a filha de Faraó entrega o menino e diz, cria ele. Em outras palavras, cria ele para mim. Agora ninguém vai jogar no rio. E eu ainda vou te dar um salário para você cuidar dele. Agora imagina, quando o Faraó queria ocultar o projeto, agora ele mesmo é quem vai patrocinar. Ele agora é quem vai custear o sustento do projeto. Tudo por conta da condução de Deus. Então olha para quem está ao teu lado e diga, se o Espírito Santo te conduz, deixa o negócio feder, mas ele vai estar no controle. Aí Deus, em simples, vai lá com braço forte, usa esse menino, Moisés, e tira o seu povo do Egito, da escravidão para a liberdade. Saímos do capítulo 2, vamos para o capítulo 24 do Êxodo. Esse povo chega no deserto do Sinai sem relacionamento. Aí Deus agora quer intimidade com ele. Aí propõe Moisés para dizer ao povo um comprometimento recíproco. Êxodo 24, versículo 3. Por favor.
Vamos ler, se a igreja puder ler para participar. Êxodo 24, versículo 3. Moisés propõe o povo e o povo responde em uma só voz, dizendo o quê? 1, 2, 3. Veja que há uma aliança. A partir daqui, Moisés derrama o sangue de novilho, joga a parte no altar, asperge sobre o povo. Os jovens da nova geração oferecem um sacrifício de paz e a aliança é feita. Então, está feita a aliança no capítulo 24. Já que tem agora uma aliança justificável pelo sangue de novilho, aí Deus, desde o Gênesis, diz: agora eu vou descer de novo. Vou preparar um lugar, chama-se tabernáculo. Capítulo 25 do Êxodo, Deus começa o tabernáculo, dizendo, peça por peça. 15 capítulos passa, Deus trabalhando no tabernáculo. Chega no capítulo 40, versículo 33, por favor. Êxodo 40, versículo 33, vai terminar a obra do tabernáculo. Observem tudo, Deus agora vai fazer a condução. Êxodo 40, 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, pendurou a cortina da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Quando acabou a obra, o culto coletivo vem. Desde o Gênesis, isso não acontecia. Vai acontecer só para Israel, só para esse povo. Versículo 34, diz o quê? Que quando cultuaram, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O versículo 35 diz que a glória encheu de uma maneira tamanha que nem Moisés podia entrar na tenda. A glória de Deus está na terra de novo. O privilégio é só para este povo. Agora tem relacionamento. Agora Deus tem relacionamento com os judeus. E nós estamos fora disso aqui. Aí Deus agora vai conduzir este povo. E Ele vai querer uma aliança irrevogável. Quando nós saímos do Êxodo, vamos para Levítico. Quando chega no livro de Levítico, capítulo 2, aí Deus chama os obreiros na casa de Arão e seus descendentes. E diz, quando o meu, trouxer oferta de cereais ou de alimento, vocês não podem deixar de colocar o sal. Levítico 2, 13. Por favor, veja o que é que diz. Só um livro a mais. Leiam comigo. 1, 2, 3. Tu pecas e saído e preaça, que não deixarás faltar oferta de alegria. O sal da aliança que eu li. O sal, se você quer conservar algo, sal. Se você quer ter sustentabilidade, sal. Isso aqui era uma aliança irrevogável, permanente. Porque, por exemplo, só para você entender, eu estou aqui com o pastor Adão. Estou aos cuidados dele, ovelha dele. Eu hoje comi do sal dele, por meio do Murilo e da Cláudia. Então, eu comi do sal. Aí eu digo, pastor Adão, eu gostei do Senhor. Eu quero fazer uma aliança irrevogável, duradoura, conservada com o Senhor e sua família. Aí ele dizia, também eu quero, Bento. Só que aí ele vai ter que ir em Maceió comer do meu sal. Quando ele comer do meu sal, então a gente celebra uma aliança irrevogável, permanente e duradoura, independente das circunstâncias. Aí quando o pastor Juliano passou 10 anos, chega para ele aqui e diz, pastor Adão, eu não acredito muito na sua aliança com o Bento. Ela é base de sal. Ele não precisa dizer mais nada, só precisa dizer, há sal entre nós. Se há sal, já calou ele, é permanente. É isso que Deus quer dizer. Não importa o que diga, mas se tem sal, eu estou com vocês e vocês comigo. A gente está junto.
A gente sai de Levítico e chega no livro de Número. Aí no livro de Número, capítulo 9, versículo 16, por diante, olha o que é que Deus vai fazer. Só Israel tinha esse privilégio. Número. Leiam assim. Era. 1, 2, 3. 17. Os Israel tinha ido lugar onde a tua parava. Aí os pés. Traduzindo, recuar, parar, avançar, conduzidos. A nuvem andava, conduzia o povo. A nuvem parava, o povo parava. Mas essa geração começou a dar problema. Quando a gente chega no número 14, ela tem medo dos gigantes e decepciona. A geração que saiu do Egito de 20 anos para cima não confia na condução de Deus. Aí quer voltar para o Egito. Aí Deus diz: Moisés, essa geração não vai entrar na terra que eu prometi, exceto Josué e Caleb. Mas ele diz: mas eu não vou desistir, Moisés. Eu vou usar a geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo. Aí quando nós vamos para Número 18, 19, ele vai ratificar a aliança, agora não para os obreiros, mas para uma geração que vem, para uma geração futura, para outra geração futura. Número 18, 19, o que é que diz? Que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, aos teus filhos e às tuas filhas, contigo, por estatuto, por uma aliança perpétua. Ele refaz a aliança de Saul com outra geração. É esta geração que agora é conduzida por Josué. Porque quando a gente sai daqui, vamos para Deuteronômio. E Deuteronômio na etimologia é segunda lei. No nosso vocabulário, segunda chance. Por isso que a lei é repetida. Agora Josué vai entrar na terra prometida. Cruza o Jordão. A muralha de Jericó é implodida. E esta geração chega, conduzida por Deus, conduzida pela nuvem, cruza o Jordão. As muralhas têm que caírem, porque é Deus que está conduzindo. Entram na terra prometida, mas só chega até o capítulo 2 de Juízes. Capítulo 2 do livro de Juízes, versículo 10, diz o texto que morreu Josué, os anciões, Juízes 2:10, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Esta geração que entrou, gente, não é que ela não conhecia, porque há um memorial, Josué capítulo 4, versículo 6, memorial de pedra. A cultura era o pai passar para o filho. O que eles fizeram foi não levar em conta a história. Eles não levaram em conta o que Deus conduziu o povo até ali, porque chegaram na terra prometida, facilidade, e agora vão se juntar com os cananeus. E Deus disse: são gentios, não pode. E como eles se juntaram, esqueceram que a história era feita de oração, pela base da presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, em Israel, eles esqueceram. E se esquecer disso, vai dar bronca. É esse um dos nossos problemas hoje, que devemos preocupar, sobretudo a nossa liderança. Porque tem muitos céticos que estão querendo, eu disse ontem, tirar isso de nós. E já tem muitas igrejas que não vê mais línguas estranhas. Porque dizem que não é para nós, é para a geração que passou lá da primitiva. E acham que os nossos cultos é só de glamour, é só de mídia, é só de WhatsApp. Não, gente. O nosso culto, a história da nossa igreja é jejum, oração e joelho.
O Espírito Santo era quem conduzia. Os nossos cultos não tinham doutor falando bonito na maioria. Hoje a gente tem, pode fazer muito mais. Os nossos cultos não tinha ninguém famoso, popstar, estrela. No hino 15 da harpa, eu vi muitas vezes Jesus batizar crente, Jesus curar crente e morto ser ressuscitado. Porque o Espírito Santo conduzia a história. Não sou contra, obviamente. Mas se nós não tivermos cuidado, os nossos cultos vão ser só materialismo. Diga para quem está ao seu lado, eu não posso esquecer a história. Só chegamos até aqui porque somos conduzidos pelo Espírito Santo. Sabe como essa geração vai terminar? Sem líder. O último capítulo de Juízes, salvo engano, 21. Ou 24, salvo engano a memória. Mas o último versículo diz: terminam sem lei, sem rei, sem líder, e fazem o que querem. E sabe o que é que vai acontecer? Eles perdem a condução. 1 Samuel 4, 22. Olha o que acontece quando Israel esquece a história. E Deus não desiste. O que é que diz 1 Samuel? Qual era o hino que agora vão cantar no meio da guerra? E eles, vergonhados, diziam: de Israel a glória é levada presa, pois a tomada a arca de Deus. Aí Deus se afasta. Agora pode ter culto, mas sem a presença de Deus não é culto. Agora pode ter guerra, mas sem a presença de Deus não vai ter vitória. A vergonha vem. 20 anos, os filisteus devolvem a arca. Eles não vão buscar. 20 anos esquecida. Aí vem Davi. Deus vai buscar Davi quando a arca estava longe. Aí Deus vai fazer uma aliança íntima com Davi. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Leiam comigo o que Roboão escreveu para Jeroboão. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5. O que é que ele escreve? Porventura, leiam, digam, 1, 2, 3. Por uma, Deus faz de novo. Ele não desiste. Davi traz a arca de volta. Porque ele reinava, mas dizia: não tem graça o meu reino sem Deus no controle. Eu vou trazer a arca. Quando a arca vai entrar em Jerusalém, ele perde o protocolo, ele pula, ele dança, ele cai. Quem estava frio dizia: o rei está doido não. É quando Deus está conduzindo, quando o Espírito Santo está presente, o protocolo é quebrado e a glória se manifesta. Davi passa, vem Salomão. Salomão inaugura o templo. Quando ele inaugura o templo, é o único que faz Deus estabelecer o endereço geográfico na terra. O templo que ele fez foi tão perfeito que, segundo as Crônicas 7:16, Deus diz a ele, segundo as Crônicas 7:16, Deus está dizendo a ele que vai morar na terra. O que é que está escrito? 1, 2, 3. E nela lê. Agora Deus tem código postal. Em Jerusalém. Esta semana eu estava conversando com uma judia. E ela disse: Bento, na antiguidade e até hoje os ortodoxos andam com bússola. Porque onde eles estiverem no mundo, eles só oram voltado para o endereço de Deus.
Agora Deus tem um lugar. Mas aí a riqueza vem com o tempo. O glamour enche o coração de Salomão. E ele vai fazer aliança diplomática, matrimoniais com os gentios. E os gentios estavam fora da aliança e das promessas. A gente não tinha direito. Aí Deus disse: eu vou rasgar o reino, mas por amor ao teu pai, eu não rasgarei. Quando ele morre, seu filho Roboão assume o poder. O imposto do norte era muito alto. Os representantes do norte procuraram ele para diminuir. Ele disse: não, se o meu pai foi duro, eu vou ser pior ainda. Aí agora o reino é dividido. E a divisão, o Espírito Santo não conduz. Foi criado perfeito, um só. Agora dividiu. E se dividiu, você vai ver que a guerra começa entre os irmãos. O norte não adorava no sul, o sul não ia para o norte. E vem guerra, e na guerra, na discussão, na falta de amor, o Espírito Santo não habita. A desunião vem. E na desunião não tem unidade. Você pode olhar que a história mostra. Por isso que Paulo diz: pelo sangue e pela cruz. Se você analisar, me permita só para dar sentido, para você ter ideia no final. Se você for no Egito, no Museu do Egito, eu já fiz alguns cursos lá com arqueólogos, você vai ver uma estátua de Ramsés II. E ele está assim, o sarcófago atrás. E nas suas duas mãos tem uma chave, em forma de cruz. A cabeça da chave é o delta do Nilo. O corpo da chave é o Nilo. Uma parte da chave é uma área verde do Egito, é o mapa do Egito. Porque ele acreditava em uma vida após a morte, uma vida de liberdade. E a cruz, a chave como cruz, era a chave para abrir a porta da eternidade. Se você vai no Egito, você vai observar que quando Jacó foi abençoar os filhos que chega de José, Manassés e Efraim, ele cruza, e tudo que cruza, cruz. Se você analisar a coluna de fogo que conduzia o povo de noite, é na vertical. A coluna de nuvem, horizontal. Vertical, horizontal, cruz. Se você analisar geograficamente, Egito, Israel. Israel, Egito. Vai cruzar. No meio tem o mar vermelho. Ou seja, tudo que cruza, cruz. Veja como ela vai seguindo o processo da unidade. Agora houve divisão. E na divisão, as tribos do norte são levadas para a Síria. E posteriormente, Judá não aprende e o castigo vem. Agora o projeto de Deus. Jeremias 52, versículo 13. Jeremias 52, 13. O que é que diz? Por favor. Nabuzaradã entrou em Jerusalém e fez o quê? Leiam. E fez o quê? O único lugar do Espírito Santo habitar, de ter adoração, mais uma vez foi destruído. Agora a vergonha vem. E eles são levados para a Babilônia como escravos, perderam a liberdade. As nações vibravam e diziam: acabou. Porque esqueceram de serem conduzidos por Deus. A riqueza, a facilidade, o glamour, eles esqueceram. E agora, no lugar de adoração, o mato cresce. Os entulhos, as raposas, morada de chacais, no lugar que tinha culto de glória, agora os chacais é quem habita. O lugar que Deus morava virou deserto. As cinzas acumuladas. Aí Nabucodonosor manda uma proposta, porque Jeremias não quis ir.
Aí Nabucodonosor manda um representante dizendo: Jeremias, o rei mandou te chamar, você não vai como escravo. Você vai ser tratado como elite, porque você profetizou que Deus ia entregar Israel na mão dele. Então o rei quer te gratificar. Vai, bora. Ele disse: posso ir não. Mas o que é que tu vai ficar fazendo no meio do lixo, nessa vergonha, nessa miséria? Ele diz: eu vou continuar pregando que ainda há esperança. Ele 70 anos sem cultos, 70 anos sem louvor. Israel se arrepende. Salmo 137, eles choram. Quando eles choram, eles vão para a beira do rio. Aí Deus chama, porque eles não podiam adorar nem cantar fora de Jerusalém. Aí os que os levaram cativos diziam: cantem, 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 alegra o coração da gente, como vocês faziam lá em Sião, quero ver aqui agora. Eles não cantavam, mas a angústia foi tão grande que eles quebraram o protocolo. Por isso que o Salmo 138, conjecturando, ele vai dizer: Senhor, não dá para ficar calado na presença dos deuses inimigos, só a Ti, Senhor, eu vou cantar louvores de todo o meu coração. Aí quando eles cantam e se arrependem, aí vem o Ezequiel 37, versículo 16. O Ezequiel 37, versículo 16 por diante. Aí Deus vai em Ezequiel, diz: Ezequiel, vai na mata, vai no mato, corta um pedaço de madeira, escreve lá: Efraim por José e toda a casa de Israel, o norte e suas companheiras. Depois pega outro pedaço de madeira e escreve: Judá por Judá e toda a casa de Judá e seus companheiros. Então ele pega um pedaço de madeira. Deus agora quer voltar? Quer, vai ter que ser unido. Quer voltar? Quer, vai ter que não ter ninguém maior do que ninguém, não vai ter privilégio. Vai ser uma madeira só, vai ser tudo de um tamanho só, vai ser tudo uma coisa só. Ele pega 2 pedaços de madeira e gruda, cruz. Aí Deus diz: pega e anda com ela no meio do cativeiro, no meio do povo. Aí está agora Ezequiel andando no meio do povo com uma cruz nas costas. E Deus disse: quando eles te questionarem, tu não vai nos explicar o que quer dizer? Você diz: assim diz o Senhor: a partir de hoje, Judá e Israel é uma madeira só nas minhas mãos. Vai voltar, mas vai voltar unido em uma madeira só. Deus está unindo sangue de Abraão com sangue de Abraão. Israel e Judá é o mesmo sangue. Eles voltam unidos. Impacta. O Espírito Santo conduz de volta. E eles começaram a ouvir o que nunca mais há 70 anos não ouviam. As nações começavam a dizer e não acreditar, e cantavam e diziam. Por isso que eles dizem o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, parecia um sonho, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então, entre as nações se ouvia dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles, Deus é demais, Deus é demais. Ele conduz o povo de volta a Jerusalém. E aí chega, e ele usa Ageu: recomecem, que a glória do recomeço vai ser maior do que quando era. Recomeçaram, e não tem mais forças para serem conduzidos. A corrupção vem. Eu falei um pouco ontem da corrupção, como ela atingiu o período intestamentário. Quando Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no templo dos judeus. E agora os judeus eram impelidos a adorar a Zeus, o Deus do Olimpo. Aí Herodes vem. E Herodes vai construir um glamour, um templo que saltava os olhos para apoio popular. Agora os judeus estão corrompidos.
porque agora politicamente era o que interessava o cargo e não mais a religiosidade. Agora tinha culto, como eu disse ontem, mas não tinha presença. Tinha culto, mas o Espírito Santo não tinha lugar. Aí Deus diz, eu já mandei profetas, eles mataram e apedrejaram. Agora eu vou investir o melhor que eu tenho. Eu vou enviar o meu próprio filho. Peraí. Pois eles, sabendo que é meu filho, vão ouvi-lo. Aí João capítulo 1, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A luz verdadeira que ilumina todos os homens brilhou nas trevas, mas as trevas não o conheceu. Mas houve um homem enviado de Deus, ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz, para que todos cresçam por meio dele na luz. A luz verdadeira que ilumina todo o mundo brilhou, mas o mundo o recusou. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A mulher Cirofenícia foi pedir um socorro. Senhor, a minha filha está endemoniada, está moribunda. Ele passa na cara, você não tem direito, eu não fui enviada a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente não tinha direito. O templo de Herodes tinha uma mureta. Paulo disse que por causa de nós os judeus começaram a ter raiva do evangelho. A gente não podia adorar. Os judeus, só eles entravam. Primeiro, os homens. As mulheres ficavam no primeiro pátio. Subia os homens. Os homens olhavam para trás, estavam as mulheres embaixo e os gentios fora, do outro lado da mureta. Aí eles gritavam, obrigado Deus, por não sermos mulheres nem gentios. Dali, só sacerdote. Os sacerdotes olhavam para baixo e agradeciam. Dali para frente, só para o sorteio. E dali para frente, só um. O sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Aí eles ajeitaram. Capítulo 10. Paulo diz que Israel, os romanos, rejeitou a justiça de Deus, seguindo a sua própria justiça. Aí quando Israel rejeita, aí Deus olha para o gentio. Aí diz Deus. Ele reclamou da primeira geração. Salmo 95, 10. Ele diz que por 40 anos ele sofreu com aquela geração. Isaías 65, 2. Ele diz que estendeu as suas mãos todos os dias a um povo rebelde. Mas aí ele diz, eu vou ser achado por um povo que não procura por mim. Eu vou dar minha glória ao povo que não merece. Agora, para a gente entrar, precisava ser enxertado em nós o sangue de Abraão. Os gentios não podiam entrar para serem conduzidos pela presença de Deus. Eles não podiam entrar na aliança e ir na parte das promessas de Israel sem o sangue de Jesus ser enxertado na veia. Por isso que Mateus capítulo 1, versículo 1, diz que quando Jesus vem, ele vem para restaurar os judeus. Por isso que o sangue de Abraão está nele. Mateus 1:1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Está lá escrito. Mas aí eles rejeitaram. Peraí. Aí Deus olha para nós e diz, vou colocar os gentios agora. Romanos 11, 25. Por favor, rapidinho, que eu já estou chegando no tempo. Romanos 11, 25. O que é que está escrito? Eu tenho um segredo para dizer a vocês.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios esteja entrando. Então Paulo está dizendo, Deus endureceu Israel para vocês entrarem, e enquanto o arrebatamento não vir, a vez é de vocês, a condução vai ser com vocês, é vocês que vão continuar. Mas como? Que Romanos 11, 24, quando Deus olhou, a natureza disse, não vai dar certo. Porque no comparativo alegórico, oliveira e zambujeiro não bate. Zambujeiro não dá fruto, a oliveira Israel dá. Ninguém inteligente vai pegar uma árvore frutífera e ligar na que produzia. Não, porque enxerto é para reproduzir e multiplicar. O enxerto não é para produzir, é para reproduzir e multiplicar. Aí Deus disse, vou pegar o zambujeiro e vou enxertar na oliveira e vai fazer parte. Aí a natureza diz, não vai dar certo. Por isso que Paulo diz, contra a própria natureza. Olha a força da natureza. Os irmãos viram o furacão agora, ele vem, primeiro mundo, primeira tecnologia, ápice da tecnologia, mas eles não param o furacão. Tem que sair da frente, nem tem como parar, é obra da natureza. Aí a natureza disse, não vai dar certo. Aí Deus disse, mas eu vou colocar. E agora Deus vai querer unir. Não é Judá com Efraim, é gentil com judeu em uma só madeira. E a madeira, a cruz de Ezequiel, só tinha escrita, não tinha capacidade para nos colocar. A cruz de Ezequiel só queria questionamento, mas não santificação e nem preço de sangue. Para a gente entrar, precisava ser duas madeiras, uma judeus e outra gentil, contrariando todos os princípios lógicos da natureza. Para a gente entrar como filhos por adoção. Agora vem uma cruz. Agora o Filho de Deus vai ter que unir dois pedaços de madeira. Uma judeu e outra gentil, unido numa madeira só. A cruz de Ezequiel não exigia sangue limpo. Agora, para a gente entrar, tinha que ter sangue puro. A cruz de Ezequiel não exigia os espinhos cruzando o couro cabeludo dele, mas a nossa agora exigia os espinhos furando o couro cabeludo do nosso rei. A cruz de Ezequiel não exigia ele ser transpassado por uma espada, mas a cruz que ia unir os gentios aos judeus exigia pureza, exigia sangue, exigia fidelidade, exigia justiça. E ele disse, eu não abro mão, eu vou até o fim. No ano da liberdade, do jubileu para os judeus, a trombeta, o mensageiro subia ao mais alto monte e trocava a trombeta no 50º ano. Ali a liberdade era para todos. Agora no alto da cruz, ele vai carregar. E qual era o questionamento dos judeus? Nada, só chicotada e dor. As mulheres batiam no peito de tanto sofrimento e ele não desistia. E meio-dia, está pendurado na cruz, pendurado, 3 horas da tarde, ele está no lugar mais alto do Gólgota, com o braço aberto, ou seja, cruz, uma madeira só, para que por aquela madeira reconciliar judeu e gentil em uma madeira só. Pelaquela cruz, ele estava dizendo aqui, não há ninguém maior que ninguém, melhor do que ninguém, é tudo uma coisa só. Olha para quem está ao teu lado e diga, nunca queira ser melhor do que eu, e nem eu queira ser melhor do que você. É uma madeira só, é uma madeira só, é uma madeira só. Aqui não tem grande, não tem pequeno, é uma madeira só. Pai, está consumado.
Os gentios agora podem fazer parte da mesma aliança. Os gentios agora podem desfrutar do melhor. Agora a minha igreja vai ser conduzida especialmente. Propriedade minha, particular. Terceiro dia, ressuscita, dando-nos o direito de vida eterna. Aí eu acho lindo que nós éramos tratados como escravos, estrangeiros, sem direito a nada das alianças de Israel. Aí eu disse ontem, o Espírito Santo vem. Se você colocar na tela, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao 22, você vai ler que em Cristo tem todas as promessas de Deus, o sim em Cristo. No versículo, porque, ou seja, o versículo vai dizer o 22, segundo os Coríntios 1 e 22, Ele mesmo nos selou com o seu Espírito em nosso coração. Depois da madeira de Cristo, aí o que é que Paulo está dizendo? O selo de Israel era na tábua. O nosso, como igreja, é propriedade exclusiva. Selo identifica a propriedade de quem é. Eu vivo muito isso na minha região, e muitos aqui sabem. Eu vou usar só comparativo. Você tem uma propriedade, ou seja, a Assembleia de Deus tem um logo, tem um selo, não é verdade? Quem passa diz isso aqui é igreja séria, é a Assembleia de Deus. Você chega, o ladrão chega em uma propriedade, está lá o animal, quando ele olha o selo, misericórdia de fulano, passa direto, e assim ele nos selou com o selo do seu Espírito. O selo aqui é propriedade dele. É por isso que o inferno fica doido, mas quer parar a gente, quer fazer a gente recuar, quer fazer a gente desistir, e a gente grita com o peito cheio: recuar, parar, avançar, conduzidos. Ele não pode parar, ele não pode parar, porque o selo aqui. Aí Romanos, capítulo 8. Eu quero que você leia isso comigo, alegre, de uma voz audível. Romanos capítulo 8, de 14 por diante. O que é que diz? Coloca aí para a gente ler, querido. 1, 2, 3, vamos lá com força. 1, 2, 3. Isso é para gentios. Versículo seguinte. Mas pelo que clamamos? Versículo seguinte. O mesmo Espírito, que somos filhos de Deus. Versículo seguinte. E se nós somos logo e co-herdeiro, se acerte, para que também que com ele. Próximo versículo. Porque tenho certo. Não. De se comparar com a glória que há de vir. Balança esse pentecostal que está ao teu lado aí. Diga: eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Eu não sou mais escravo, eu sou filho. Eu tenho direito, sou conduzido pelo Espírito. Não esqueçam disso. Era o que Paulo estava dizendo aos Efésios. Porque, irmãos, lembre que em outro tempo vocês eram gentios. Vocês estavam longe, afastados de Deus. Vocês estavam fora das alianças e das promessas de Israel. Vivendo no mundo sem Deus e sem paz. Mas agora, vocês que estavam longe, chegaram perto.
pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. Ele derrubou a mureta da separação. Agora não tem mais mureta, agora não tem mais véu. O Espírito Santo me leva direto ao Pai. Ele me leva direto na condução do princípio de Gênesis. Aleluia, 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 aleluia. Agora olha que coisa linda. O que foi que afastou Adão de Deus? O fruto da árvore da vida. Agora para a igreja, conduzida pelo Espírito Santo, olha o que é que ele diz. Apocalipse 2, por favor. Salvo engano, versículo 7. Me ajudem. Só para a gente ler numa voz alta e terminar. O que é que ele diz? Adão comeu, perdeu a presença, mas nós recuar, parar, avançar, conduzidos, vamos comer do fruto da árvore da vida. Versículo 11, capítulo 10, versículo 11. O que é que ele diz? Capítulo 2 do Apocalipse, versículo 11. Só para concluir. 1, 2, 3. As duas piores pragas que atingiu Adão, a igreja vai estar livre por causa da cruz e do sangue. Diga, a morte não tem mais poder sobre a minha vida. A morte já não tem mais poder pela cruz, pelo sangue. Fique de pé, por bondade. Se você puder, se você quiser, se tiver alguém próximo de você que seja íntimo, ou que seja do mesmo sexo, vira para ele aí, vira para ela aí. Me ajuda aqui, Arã. Vira para ele assim como eu estou com o evangelista aqui. Olha para mim não, permita-me, pastor Adão. Olha no olho dele, olha no olho dela, se for íntimo ou do mesmo sexo. Olhou e diga, ô campeão, ô valente, que não recua, que não para, que avança. Não quero nem saber como começou o congresso. Quero saber como você vai sair. Diga, vou sair pegando fogo. Vou sair renovado. Vou sair mais avançando ainda. Diga, me faz um favor. A partir de hoje, deste congresso, se tu encontrar alguém que pensou que eu ia recuar, que eu ia parar, que eu ia deixar de avançar, dá um recado a ele. Vai ter que me engolir. Vou continuar avançando, conduzido pelo Espírito Santo. Abraça ele, abraça ele.